Rádio Nova FM, ouvintes do Habla Empreendedora. Sejam bem-vindos a mais um programa do Habla. Bom, primeiro quero dizer para vocês que hoje voltamos ao vivo. Segunda e terça vocês perceberam que o programa foi gravado. A apresentadora que vos fala resolveu ficar sem voz e aí não tinha como apresentar o programa com uma voz muito ruim. Hoje ela está um pouquinho melhor, então, é claro, voltamos aqui com o programa ao vivo com duas profissionais exemplares. Hoje a gente vai falar sobre liberdade financeira, sobre renda extra, a gente vai falar sobre mentoria, sobre cursos, tudo que a gente gosta. Lembrando que estamos ao vivo pela Rádio Nova FM, ao vivo também pelo YouTube do Habla Empreendedora. Estamos aqui no estúdio do Obra Prima hoje com interação ao vivo. Mande suas perguntas, mande suas dúvidas, mande suas sugestões e mande seus elogios. Aqui a gente é movida a elogio, vocês sabem muito bem disso. Um alô pro Paulo aí na Rádio Nova, que vai mandar pra gente as interações aqui. Porque aqui o Habla, vocês sabem, né? Habla Multimídia. Estamos aqui, então, com a Aline Sobrinho. A Aline, que é empreendedora na Aprenda Biju. Ela que está há mais de 20 anos no ramo de bijuterias, que desenvolveu, que criou um método próprio chamado Bull. Estamos aqui com a Franciele Gouveia, ela que é empreendedora, tem a Belas Imobiliária, ela que é corretora, é avaliadora, é mentora, criou também um método próprio chamado Avas. Elas vão contar tudinho pra gente, tá? Porque aqui vocês sabem como que é, né? A gente papo rola solto, ninguém esconde nada e é isso aí. Primeiro, muito bem-vindas, maravilhosas. É um prazer ter vocês aqui no estúdio gravando comigo esse programa ao vivo para nossa audiência. Quero começar falando com você, Aline. Oi. Bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Apresente-se para nossa turminha, para os nossos ouvintes. Então vamos lá. Eu sou a Aline Sobrinho, trabalho há mais de 20 anos com montagem e venda de bijuterias. Fazem 4 anos que eu tenho criado conteúdo digital. Tenho um curso do método Bull, como a Roberta falou aqui, que é o método Bijus Ultra Lucrativas. E eu ensino mulheres que querem uma liberdade financeira a trabalhar no nicho das bijuterias. Perfeito. E me conta uma coisa, o que te motivou a entrar nesse segmento de biju? Então, tempo de escola, era novinha, criança ainda, 13 anos, e uma amiga minha chegou com pulseiras de miçangas na escola e eu fiquei encantada. Eu olhei aquilo e eu falei, eu quero pra mim. Aí, minha mãe sempre trabalhou fora, a gente vivia com uma renda bem apertada na época, para não pedir dinheiro pra ela, para comprar essas coisas, eu fui dar um jeito. Fui limpar a casa das minhas tias, fui cuidar das minhas primas, e eu consegui um dinheirinho na época para comprar um pacote de miçanga e um rolinho de fio. Aí eu comecei a fazer para eu usar, porque eu queria usar. Só que aí, as amigas da escola começaram, que linda, eu quero. Aí eu vi a oportunidade de começar a vender as bijuterias na escola. Vendia biju para todas as minhas amigas, todas queriam. E aí, o que eu fazia? Não tinha muito dinheiro, eu comprava de pacotinho em pacotinho, de grão em grão. Foi indo, vendia uma, comprava um pacotinho de miçanga, um rolinho de fio, fazia, vendia, ia lá, comprava de novo. E aí, o negócio foi crescendo. Eu falei, nossa, vou conseguir ganhar um dinheiro legal com isso. Quando eu vi, eu estava vendendo para as professoras, para as tias da limpeza, eu trocava por lanche com a tia da cantina, as minhas pulseiras. E quando eu terminei o 3º ano, todo mundo comprava de mim, eu vendia muito na escola, mesmo não sabendo ainda tudo sobre precificação, gestão, eu vendia do meu jeito, sempre tinha dinheiro para comprar mais material. E no último dia do 3º ano, eu fui convidada para trabalhar na loja de peças de montagem que eu comprava. Então, eu terminei, no mesmo dia que eu terminei o 3º ano, eu já fui convidada para trabalhar na loja de peça de montagem de bijuteria. Que incrível! Você já vai contar mais um pouco sobre isso, mas antes eu quero falar com a Franciele. Fran, que também está há muitos anos no mercado imobiliário,
que já participou do podcast do Habla, que já esteve conosco, contando um pouquinho, estava em época de finalização ainda do curso. Eu quero que você explique pra gente como que o mercado imobiliário chegou até você, Fran. Tá, então, obrigada pelo convite, né? Por estar aqui, novamente, é um prazer. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu entrei no mercado imobiliário há 17 anos atrás. Na época, eu entrei porque eu queria uma liberdade financeira e uma liberdade dentro da minha agenda, né, dentro da minha logística. Na época, eu já tinha uma loja de produtos de esportes, né? Então, eu precisava ter liberdade de locomoção, uma renda, né, uma renda melhor, e o mercado imobiliário, ele proporciona ganhos, né, ganhos bem expressivos. Então, eu entrei no mercado imobiliário por isso, né, por esses dois motivos, tempo e rentabilidade. E me apaixonei pelo mercado imobiliário, né? Não saí mais. Hoje eu sou perita judicial imobiliária, sou avaliadora brasileira, tenho a minha imobiliária, né? Que fica localizada na região norte de Curitiba, é a Belas Bacaxiri Negócios Imobiliários. Amo avaliação imobiliária, então assim, é a minha paixão, assim. Dentro do mercado imobiliário, eu optei, né, por me especializar em avaliação imobiliária. Então, basicamente, essa sou eu, né? Também tenho um curso, desenvolvi um método que se chama AVAS. Ele é específico, né, para avaliação imobiliária. Então, hoje eu ensino corretores, né, outras imobiliárias a fazerem avaliação imobiliária de forma eficaz, dentro de uma metodologia, né? E Aline, os primeiros passos que você deu para transformar isso no negócio? Então, na época daí que eu entrei na loja, nessa época eu consegui comprar mais materiais, consegui investir em ferramentas que no começo não tinha dinheiro para comprar alicate, que era caro, fazia com alicate de unha da minha mãe. E na época que eu entrei na loja, eu deixava metade do meu salário em material, porque mesmo trabalhando na loja, em período comercial, das 9 da manhã às 7 da noite, eu usava o restante do tempo que eu tinha do meu dia para montar biju e continuar atendendo as minhas amigas que eu tinha feito da escola, as minhas tias, as parentes, as amigas. Então, quando eu vi, eu falei, não, dá tempo de... Daí a biju de casa virou minha renda extra. Eu tinha a renda principal, que era da loja, que eu entrei como vendedora e acabei sendo professora dos cursos dessa loja. Nossa. Mas eu tinha ainda a minha renda extra que eu fazia com as bijuterias nessa época. Perfeito. Ô, Fran, você recebeu um prêmio recentemente. Quero que você fale sobre esse prêmio. Recebi. Eu recebi um prêmio de destaque, né? Melhores do ano. O prêmio foi bem lindo, né? Foi bem emocionante, assim. Foi no Clube Curitibano, né? Esse prêmio, quem organiza ele, né? É a IUMI. Então, ela seleciona determinados profissionais de determinadas áreas, né? Faz lá um estudo, né? E a gente participa do prêmio. Então, assim, o prêmio, para mim... ele teve, claro que todos os prêmios, né, eles têm significados diferentes para qualquer pessoa, né? Mas para mim ele veio em um tempo assim que eu pensei, uau, eu me lancei para fazer algo, né, algo que é desafiador, que é novo, e já estou aqui, né, onde eu nem imaginei. Então, o prêmio, ele entrou, assim, como um presente de Deus, um presente, né, dos meus mentores espirituais, enfim. O prêmio foi muito legal. Foi no Clube Curitibano, foi agora, foi no dia 17 de agosto, então é bem recente, assim. É isso sobre o prêmio. E eu quero que você conte pra gente qual que é a diferença, Fran, entre ser um corretor e ser um avaliador imobiliário. Tá. O corretor de imóveis, ele também faz a parte de avaliação imobiliária. A diferença é,
O corretor, ele está mais envolvido em todo tipo de transação que envolve o imóvel, né? Que é comprar, vender, orientar o cliente na melhor forma de pagamento, orientar o cliente no melhor tipo de imóvel, orientar o cliente com relação à localização, à negociação, em todos os critérios gerais da compra e venda do imóvel e da avaliação. Mas o avaliador, o perito judicial, é alguém que tem especialização nessa área. Então, é uma pessoa que estudou, fez um curso, prestou, fez a prova para conseguir o certificado que seria o CNAE, né, que é um outro órgão que fiscalize, que regulamenta a especialização de avaliador imobiliário. E o avaliador imobiliário, ele também desenvolve outras técnicas sobre a avaliação imobiliária. Então, essa é a diferença. O corretor também faz avaliação, Sim. mas o avaliador e o perito judicial, ele é especialista em avaliação imobiliária. Perfeito. E Aline, me conta um pouco mais aí do seu curso, do método. Então, assim, quando eu comecei a montar as bijus, que eu me apaixonei por esse mundo, que eu ficava encantada com tudo que eu via, eu sabia que era isso que eu queria fazer pro resto da vida. Porém, a gente passa por algumas dificuldades quando a gente decide empreender. As minhas primeiras dificuldades foram que a primeira parte, que eu não tinha dinheiro suficiente para investir em muito material, que hoje eu sei que essa ideia de dificuldade que eu tinha na época, hoje eu consigo ensinar as minhas alunas como fazer isso de forma mais fácil e mais prática. E eu percebi também que tem muitas coisas que eu coloquei no meu método para facilitar. É um passo a passo. Se eu tivesse um passo a passo quando eu comecei, eu não teria perdido tanto tempo, não teria perdido tanto dinheiro com material parado, com trabalho jogado fora, porque quando a gente não sabe o que fazer, quando não tem um passo a passo para seguir, a gente começa a testar. E nesses testes você vai perdendo tempo, você vai fazendo coisas que não dão certo. Isso até em alguns pontos, acaba desanimando algumas pessoas que desistem na metade do caminho. Eu criei esse método para dar esse passo a passo detalhado para que as minhas alunas, minhas seguidoras que estão nas redes sociais comigo, não precisem errar tanto assim. Então, assim, se você se planeja, se você sabe como planejar, sabe como montar e sabe como vender, que é uma das principais dificuldades que as minhas seguidoras têm, você consegue colher resultados. E esse é o meu método BU, que é o método Bijus Ultra Lucrativas, onde eu ensino a elas que não precisa perder muito tempo montando bijuterias muito elaboradas, se esse não for o estilo da sua cliente. Porque a maior parte das pessoas tem mania de eu vou fazer tal coisa para ganhar dinheiro. Aí vai na internet, olha um monte de vídeo, olha um monte de coisa e começa a fazer aquele monte de coisa. Na hora de vender não vende porque não se planejou, não estudou sobre as clientes que vai atender. Então, o principal e a primeira etapa do meu método é o planejamento. Você pesquisar sobre as suas clientes, você pesquisar sobre materiais, para você não jogar fora dinheiro, para você não perder tempo montando bijus que vão ficar paradas na sua casa. Perfeito. Estamos ao vivo aqui com Franciele Gouveia e com Aline Sobrinho. Elas estão contando sobre o método exclusivo. Para quem está nos ouvindo, agora 14h14, estamos ao vivo pela Rádio Nova FM, pelo YouTube do Habla Empreendedora. E, gente, vocês sabem que eu fiquei segunda e terça-feira muito resfriada. Então, vocês vão ouvir tosse de fundo sim, tá? Vão ouvir, porque assim, eu estou ainda constipada. Então, peço 1000 perdões, mas programa ao vivo é assim. Então, às vezes eu vou precisar me ausentar um pouquinho para tossir, vocês já sabem, porque aqui não adianta. Vocês sabem que eu não escondo nada de vocês. Tô com tosse sim, tô resfriada sim, agora já tô melhor. Mas segunda e terça foi punk. E Aline, hoje você tem um negócio rentável e você ensina as pessoas. Como que foi mudar esse hobby para negócio? Então, assim, deixei algumas épocas de vender minhas bijuterias, porque eu não sabia como fazer da forma correta. Para isso, eu fui me
profissionalizar, procurei cursos, comecei uma faculdade para entender sobre gestão, porque eu entendia muito sobre montar. Eu sabia vender para mim sempre foi uma coisa mais natural, tanto que comecei lá na escola com 13 anos vender, mas eu precisei me aperfeiçoar em algumas coisas que eu não tinha ideia de como era a forma certa de fazer. E hoje eu vejo que eu tenho seguidoras e alunas que têm as mesmíssimas dificuldades que eu tive na época. Não saber precificar, você trabalha demais, mas você não vê lucro. Então, é muito comum a gente ver no mundo do artesanato, da bijuteria, vou fazer meu material vezes 2, vezes 3, e não é assim. Tem muita coisa que envolve o valor da bijuteria. E eu fui aprender sobre isso, sobre estoque, sobre como fazer uma gestão financeira que fosse lucrativo no final das contas. Então, esse hobby que eu tenho, que eu ainda considero um hobby porque eu amo fazer, sim. Mas graças a Deus é o meu trabalho também, mas hoje eu consigo ver lucro nisso porque eu fui me aperfeiçoar e tudo que eu aprendi nos anos de faculdade, em todos os cursos que eu fiz, eu passo de forma mais eficaz, mais rápida para as minhas alunas conseguirem aplicar e terem resultados muito rápidos, não demorar 20 e poucos anos para aprender. É o atalho que a gente diz, né, com os mentores. O mesmo acontece com você, né, Fran? Hoje você cria um método exclusivo e você ensina, que é o método Havas. Sim. Conta pra gente o que é esse método, como que ele funciona, como que ele surgiu. Tá, o método surgiu, Rô, porque quando o corretor de imóveis ele se forma, né, em técnico de transações imobiliárias, a gente recebe uma enxurrada de informação sobre tudo que a gente tem que dominar no meio da profissão, né? Sobre o dia a dia do corretor, como é a negociação, qual é o nosso dia a dia, que é visitar imóvel, avaliar imóvel, vender imóvel. A gente recebe uma lista de coisas, né, de deveres, eu diria assim. Só que o mercado de avaliação imobiliária é um mercado muito carente de processo. Então, eu vivi isso, né, na prática. Tanto que era efetivamente a minha dor. Eu já tinha anos de carreira imobiliária e mesmo assim eu tinha insegurança de fazer avaliação. Mesmo assim eu tinha medo de fazer avaliação de forma errada, que fosse negligência, que o meu cliente não tivesse a assertividade e o tempo de venda esperado por ele, daquele imóvel. Então, eu comecei a identificar que existia uma falha no processo, né? No meu processo, estou falando de mim, né? E eu precisei desenvolver um método para que eu organizasse as formas de fazer uma avaliação imobiliária. Então, o método surgiu inicialmente da minha necessidade pessoal. Né? O mundo imobiliário, né? Ele é um mundo muito mais masculino. Né? Embora tenha muitas mulheres, né? É um mundo muito mais masculino. E quando você fala que você avaliou um imóvel numa mesa de corretores, né? Quando você fala que você precificou um imóvel, além de você ter que justificar o porquê o teu preço é aquele, você ainda tem que debater com os homens, porque o homem é muito melhor em avaliação. Né? Não que ele seja muito melhor, mas assim... É o que diz, né? Isso, o que diz o senso é a bagagem comum dele, é o tempo de mercado que dele é maior, é questões de cálculo que ele acaba dominando mais, são fórmulas que ele conhece, enfim, né? O homem, ele tá realmente há mais tempo ligado a números no mercado do que nós mulheres, né? Então, eu tinha essa necessidade, eu tinha uma carência de um método que eu pudesse seguir, que me desse uma coisa mais efetiva e uma segurança maior com a precificação do imóvel. Então, foi a minha necessidade maior, né? E com isso, o que eu tive que fazer? Eu tive que aprender técnicas para que o meu método funcionasse, para que ele fosse efetivo, eu tive que praticar, para que ele fosse aceito. Tive que desenvolver. Então, assim, e hoje realmente ele funciona. Hoje ele está separado em 4 etapas. Essas 4 etapas, para você ter uma ideia,
eu consigo identificar, inclusive, se ele tem alguma fissura aparente na estrutura, para eu orientar o cliente, que isso pode, né, isso pode influenciar na venda. Então, tem detalhes na avaliação imobiliária que, se você não observar bem e não orientar o teu cliente, o cliente vendedor, inclusive, responde o processo por negligência. Né? Então, avaliar um imóvel é muito mais sério do que a gente pensa. E o mercado é carente de metodologia, é carente de matérias específicas e que pegue você na mão e diga para você, ó, primeiro passo é vistoria do imóvel. Como é a vistoria do imóvel, né? Então, você tem que entender como é a vistoria. Como é a localização em torno. Isso eu também ensino no método, né? Avaliar o entorno. Como é o mercado local. Isso também faço ali na precificação do imóvel. Aí, por último, você tem um perfil do imóvel para fazer a avaliação imobiliária. É completo, é de A a Z. É um processo. A gente já vai falar mais sobre isso. Tá. Primeiro, quero parabenizar todos os corretores de imóveis. Ontem foi o dia do corretor. É verdade. Quero parabenizar também todos os psicólogos. Ontem foi o dia dos psicólogos. Sim. Principalmente minha irmã Flávia, um beijo, psicóloga maravilhosa. E estamos aqui ao vivo com a sua apresentadora constipada da Rádio 9 FM. Aline, me conta uma coisa. Diga. Quando você começou a empreender com biju, você enfrentou alguma resistência? Alguém falou pra você, não vai dar certo? Como que foi? Conta pra gente isso aí. De chegar a falar não vai dar certo, ninguém vem. Mas eu sempre tive a minha mãe do meu lado. Eu e minha mãe para tudo no mundo, então ela sempre me apoiou em tudo. Mas, claro, eu tinha dúvidas sobre o que eu estava fazendo. Com certeza a minha mãe também teve, mas nunca ela falou para mim, mas eu sei que ela teve dúvidas também. Mas eu sempre tive o apoio dela e tenho até hoje. O que acontece é que quando você trabalha, você resolve trabalhar com bijuteria ou trabalhar de casa, seja com qualquer outro tipo de artesanato também, as pessoas cobram de você. Você não vai procurar um emprego? Por que você não faz um concurso? Ah, não é melhor ter um emprego que você fazer isso só de vez em quando? Então, aparecia familiares, já que você está em casa, você pode me levar em tal lugar? Como se você não estivesse trabalhando de casa. Então, na época que eu estava só com a biju, eu tinha algumas pessoas que falavam, vem na minha casa hoje à tarde. Eu falava, não, mas eu tenho que trabalhar. Mas você faz biju. Então, isso acontece. Mas nunca que alguém tenha vindo criticar ou nada assim explicitamente que fala, né? Mas sempre teve, você vai trabalhar só com isso? Você ganha bem com isso? Você consegue ganhar dinheiro com isso? Ou isso não vai dar nada, isso aí é só para fazer é um bico, até conseguir uma coisa melhor. Então, sempre tem, mas eu sempre me importei com a opinião de quem estava do meu lado, de quem... eu sei que me ama de verdade, que eu amo também. Então, eu sempre tive a minha mãe do meu lado, que sempre me apoiou incondicionalmente. Isso é importante, né, Fran? Você teve alguma situação, assim, que você pode contar pra gente de... Quando você ingressou no mercado imobiliário, você comentou, né, por ser mulher, o mercado é um pouco masculino, mas você chegou a ter algum exemplo, assim, muito real... Você diz de preconceito, de dizer assim, não adianta ir para esse lado, não adianta empreender, não adianta ir para o ramo imobiliário. Não, quando eu entrei no ramo imobiliário, eu inclusive entrei porque uma amiga, né, ela falou para mim, Fran, você tem o perfil, vai, né, vai dar certo. Aí eu fui, né, nunca vou esquecer, fui para a primeira reunião, assim, de uma empresa grande, né, de uma rede de franquias. E eu acho que era o quê? Era uma equipe com 15 pessoas. Eu acho que tinha no máximo 5 mulheres. Olha só! Então, assim, e era muito engraçado, porque quando entrava na roda a avaliação imobiliária, porque já foi, né? A avaliação já me persegue desde lá de trás, né? Eu queria dar a minha opinião e falar. E por ser mulher... Né? Hoje eu tenho 40 anos, então há 17 anos atrás eu, né, era mais pirralhinha ainda, vou dizer assim, né? E os meninos, os homens, né, eles, não, ainda é muito cedo, ela não sabe ainda.
Não, ela ainda não pode opinar, ela ainda não sei o quê. Então, eu sofri, né? Aí depois saí daquela rede de franquias, fui convidada para ir para uma outra franquia. A franquia que eu fui, assim, ela era top, era a melhor de Curitiba, dessa rede de franquias. E lá foi mais difícil, porque lá só tinha os caras bons. Então, para eu falar lá, para mim falar lá, meu Deus, foi muito difícil. Então, lá eu senti mais, uma mão mais firme. Foi onde eu mais cresci, né? Mas lá, sim, lá eu fui mais cobrada. Sabe que acho que foi semana passada, a gente fez um episódio sobre liderança feminina e a gente estava falando como ainda, com toda a evolução, ainda nós mulheres às vezes temos que nos provar diariamente da nossa competência, das coisas que a gente faz. E isso é algo que, para se pensar, às vezes num congresso, se vai ver lá, tem a maioria homem, poucas mulheres, em altas lideranças, maioria homens, poucas mulheres. Então, isso precisa ser falado, precisa ser debatido, porque o preconceito, ele vem muitas vezes de forma velada. Então, é uma palavra que eu não posso dar, porque, os caras são os maiorais. Então, é uma palavra que eu não posso dar. É uma crítica disfarçada de construtiva, de dizer assim, caramba, mas será que vai dar? Ou você vai receber bem? Mas é um bico que você está fazendo? Gente, a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa tomar atitude sobre isso. Nós, mulheres, precisamos ter a coragem para dizer isso não está bom, não é assim. Né? Dar esse até direcionamento, porque às vezes os homens, eles não fazem por mal. É porque a sociedade patriarcal está tão ali, já impregnada na nossa vida, que a gente às vezes não percebe que as coisas estão assim. Falar nisso, quero dizer que estamos ao vivo na Rádio Nova FM. Eu quero mandar um abraço para toda a nossa audiência masculina. Temos muitos homens nos ouvindo e que apoiam sobremaneira o empreendedorismo feminino e as nossas causas. Estamos com quase 8.000 ouvintes e eu quero mandar um abraço para o Caleb, lá no Centro Cívico, para o Léo, do Bairro Alto, para o Henry, que está na Flórida, nos Estados Unidos, nos ouvindo. Um abraço para todos os brasileiros que estão nos Estados Unidos e em todos os países do mundo. Temos aqui o Zachary, que está no Paraguai. Um super abraço para o Zachary do país, do país vizinho, o Max do Piauí, o Jackson do Boqueirão em Curitiba, o Lian do Pilarzinho, o Noah do Centro, o James de Volta Redonda, o Benjamin de Porto Alegre, o William do Xaxim, Micael de Barreirinha. Olha quantos homens prestigiando o Habla Empreendedora. Boa tarde para Mari Santos, que está nos ouvindo aqui pelo YouTube do Habla Empreendedora. Continuem ligadinhos conosco, mandem seus recados, suas interações, seus elogios. A gente ama elogio por aqui. Sim. E, Fran, me conta uma coisa, o que o perito judicial faz? O perito judicial, ele auxilia juízes, né? Ele auxilia a justiça em avaliações imobiliárias específicas, né? Normalmente você é chamado, né, como perito judicial para analisar um caso relacionado ao imóvel. Sim. Então, esse perito judicial é nomeado pelo juiz, né, ou pelo tribunal. Vamos até o órgão, pegamos o processo, conhecemos o imóvel e elaboramos um laudo. O laudo, em média, tem de 35 a 69 páginas, né? Então, ele tem cálculos específicos sobre avaliação imobiliária e ele é utilizado para embasar a defesa ou o questionamento de ambas as partes no processo judicial, né? O perito judicial também e avaliador, ele também auxilia nas avaliações entre divisão de bens, de herdeiros, entre imóveis que estão em avaliação patrimonial. Sim.
Então, ele sempre esse é o trabalho do perito, né? E que curso... Do avaliador. Do perito judicial. E que curso essa pessoa precisa fazer? Ela tem que ter um CRESSE ou é independente, é diferente? Como que é? Para você ser perito judicial, você precisa, e avaliador, né? Você precisa ter o CRESSE, né? Você precisa estar cadastrado nos órgãos. Ou CRESSE, ou os engenheiros também podem, e os arquitetos também podem, né? Ter a especialização em avaliação imobiliária e perícia judicial. Perfeito. Só esses profissionais. No teu curso, você também auxilia sobre a questão do perito judicial? Não, eu oriento, né? No curso a gente fala sobre algumas coisas que a perícia é feita, mas para você ter uma grade de perícia judicial, você precisa ser uma escola. Se eu não me engano, eu não lembro se são 30 horas aulas. A grade é bem extensa, né? Aí precisa ser uma escola específica. Lá você orienta, então, o caminho das pedras, vamos dizer assim. Aline, exatamente. me conta uma coisa. Você já é uma pessoa bem conhecida com relação ao teu trabalho, né? No Aprenda Biju, você tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, no YouTube também, você tem uma quantidade significativa de seguidores. Por que você escolheu? Você, fazendo, né, a Biju, você já tinha uma carreira sólida. Por que você escolheu ensinar? Porque quando teve uma época que eu desisti um pouco das bijuterias e foi um dos meus maiores arrependimentos deixar de lado e procurar um emprego de CLT, como todo mundo acha que a gente deve fazer, né? E eu acabei deixando de lado as bijus, só que quando foi inclusive uma das dificuldades que eu tive sobre isso, mas quando eu prometi para mim mesmo que eu ia voltar a fazer bijuteria, que era o que eu amava fazer e que eu não ia trabalhar para mais ninguém, eu pensei, eu sei a fórmula, eu tenho o método, porque eu coloco em prática e eu tenho resultados, só que eu não obtive esses resultados porque eu acabei deixando um pouco de lado. Então, se eu pegar de novo firme em tudo que eu aprendi, em tudo que eu sei fazer, eu sei que eu consigo trabalhar para mim. Aí, pensando nisso, eu comecei a trabalhar no digital e aí eu comecei a rodar pesquisa com as pessoas que estavam ali comigo. E eu vi que a necessidade delas também era a mesma minha, de ter uma renda todos os meses. Porque eu fiz, nas pesquisas que eu já passei para as minhas seguidoras, 42% delas não tem uma renda total familiar de R$ 2.500. Maior parte delas tem donas de casa, tem de várias profissões, mas não conseguem suprir a necessidade financeira da casa, sempre tem conta para pagar, ou não conseguem mesmo comprar coisa de mulher que a gente gosta, né? Sim. Tipo, quero comprar uma roupa nova, quero passear com a minha família. E eu pensei, eu posso ensinar elas tudo que eu já aprendi, tudo que eu já coloquei em prática e tirar a parte dos erros, encurtar o caminho delas, para elas conseguirem ter uma renda também todos os meses. Então, 59% das pessoas que responderam a minha pesquisa, tem mais de 2.000 pessoas que responderam, 59% faz bijuteria não é por hobby, é por necessidade de ter um dinheiro. Então, eu falei assim, então vamos pegar. Fiz pesquisa sobre as dificuldades que elas têm, que eram as mesmas que eu tinha, sobre o que elas querem para a vida delas, que é ter a independência financeira, para poder pagar um curso para o filho, para poder levar o filho passear, para poder comprar uma roupa nova. Eu tenho seguidores que responderam lá, que estavam com o cartão de crédito estourado, que não tinham mais como comprar nada dentro de casa. E aí eu pensei, a gente pode mudar esse cenário. Então, vamos fazer. E aí, com essa pesquisa, eu consegui desenhar o passo a passo, que seria só pegar o passo a passo e colocar em prática para ter esses resultados. Eu fiz o passo a passo, coloquei em prática da forma que eu ensino no meu curso e falei, não, eu preciso validar isso, ver se vai dar mesmo, se vai ser um curto espaço de tempo para que elas consigam também. Porque quem tem necessidade de ganhar dinheiro,
que precisa ganhar dinheiro, não pode esperar muito tempo. Tem pressa. Tem pressa. E tanto que no meu curso eu ensino sobre vendas presenciais e pelo WhatsApp, porque internet dá muito certo, mas é um trabalho que exige muita constância, exige tempo. Se você não tem dinheiro para investir em patrocinados, se você não está todo dia, você não consegue colher resultados com tanta rapidez. Olha, gente, a riqueza dessas palavras da Aline. Primeiro, a questão da pesquisa de mercado, quando você vai criar qualquer coisa, seja um curso, seja um negócio, de ouvir quem está ali, quem é o seu público, para que você consiga oferecer o melhor negócio, o melhor serviço, o melhor curso, o melhor produto. E a segunda coisa é a constância. Não adianta a gente esperar que vamos ser autônomos e vamos... tudo vai cair do céu, não. Ao contrário, né? Quando a gente é autônomo, quando a gente é empreendedor, a gente tem que trabalhar mais, muitas vezes. Mas é o que a Érida falou no programa passado, a Érida que trabalha com moda circular. Aliás, eu quero deixar um beijo para o Bem-Sucedidas Clube, que me ajudou a criar o programa de sexta-feira. Depois eu vou contar mais para vocês sobre esse programa que vai estar incrível. Mas falando aqui do que a Aline trouxe, sobre a pesquisa e sobre a constância. Importantíssimo a gente ter constância em tudo que a gente vai fazer, constância e disciplina. Porque não adianta a gente, por exemplo, uma semana postar todos os dias no Instagram e ficar um mês sem postar nada. Não adianta. A Fran, que foi fisiculturista. Fran, adianta ir para academia uma semana seguida e depois ficar 2, 3 meses sem ir? Não adianta. Não funciona dessa maneira, né? E é processo repetitivo. Né? É a mesma coisa todo santo dia. Gostando, não gostando, querendo, não querendo, feliz, triste... Não adianta. Você tem que fazer todos os dias a mesma coisa. A constância. E Fran, como que o método Havas, como que o método Havas, ele vai ajudar um corretor a se destacar no mercado? Porque, querendo ou não, o segmento da corretagem está cada vez com mais pessoas entrando. Sim. Então, você precisa se destacar de alguma maneira. Como que o método Havas vai ajudar? Se você tiver domínio sobre a avaliação imobiliária, né, que é exatamente o que o método Havas traz. Ele traz para você conhecimentos e técnicas que, se colocado em prática, você vai ter o imóvel que você avaliou em um tempo bem melhor sendo vendido. Então, automaticamente você tem o teu cliente vendedor mais satisfeito e o teu corretor de imóveis, e você, corretor de imóveis, você também vai ter o teu trabalho validado, né? A corretagem hoje, ela trabalha de 2 formas, né? Assim, fora todas as funções, tem 2 formas de corretor de imóveis ganhar dinheiro, vou colocar assim. Ou ele é um excelente angariador, e o angariador é quem avalia muito imóvel, coloca muito imóvel na prateleira para vender. Esse é o angariador, corretor angariador. Ou ele vai trabalhar só com imóvel, com clientes que compram imóveis. Então, ele tem 2 formas de ganhar. O corretor angariando e avaliando imóveis, ou vendendo imóveis e atendendo clientes compradores. Estatisticamente, para eu atender você e a sua demanda para escolher um imóvel, eu tenho que trabalhar para você 36 horas por dia, né? Então, a conta não fecha, porque eu não tenho 36 horas por dia, né? Mas se eu for um excelente avaliador de imóveis, se eu for um excelente captador de imóveis e que entrega o resultado para o meu cliente, eu preciso trabalhar para ele 8 horas por dia. Então, e o mercado é muito carente de corretor, avaliador e angariador, né? Angariador bom, pessoas que precificam o imóvel da forma correta. Então, com o curso, você aprende a precificar o imóvel da forma correta. A consequência é, você vai ter uma venda mais rápida, dentro do preço de mercado,
e todo mundo acaba ficando satisfeito, né? Quem deixou o imóvel à venda e o corretor que colocou o imóvel à venda também. O angariador é aquele profissional que encontra os imóveis no mercado para revender, é isso? O que é um angariador? É que o corretor de imóveis também é um angariador que faz prospecção de imóvel. Prospecção de né? imóvel. É que muda ali, os termos técnicos às vezes, né, não são tão conhecidos. Mas a prospecção do imóvel, ele é feito ou para um corretor que é só angariador ou por um corretor que atende vendedor e comprador. As duas coisas. Mas o angariador é quem prospecta, quem traz os imóveis para serem avaliados e para colocar à venda. Perfeito. Estamos aqui com essas duas profissionais espetaculares, Aline Sobrinho, da Aprenda Biju, Franciele Gouveia, empreendedora na Belas Imobiliária, mentora, idealizadora e mentora do Avaz, que é o método exclusivo para corretores imobiliários. Estamos aqui ao vivo na Rádio 9 FM e também pelo YouTube do Habla Empreendedora. Quero mandar um beijo para Mari, que diz que está amando o podcast. Que bom, Mari. Curta, comente, compartilhe com os seus amigos. Isabelle Pereira, vim pelo Aprenda Biju. Obrigada, Isabelle. Obrigada pela sua audiência. Um abraço aqui pro Andrew, do Campina Grande, Gabriel, do Boa Vista, Matheus, de São José dos Pinhais, o Anthony, do Centro Politécnico, um super abraço. Joseph, do Fazendinha, Nicolas de Amazonas, um abraço para todo o pessoal de Amazonas, Christian do Centro Cívico, estamos aqui com a Beatriz do Xaxim, Laura de Araquari, Santa Catarina, Helena de Toledo, no Paraná, um abraço. Muito obrigada pela audiência de todos vocês, é um prazer. Mande também as suas dúvidas. Estamos aqui com duas profissionais de excelência, com muita experiência. Se você está começando o seu curso e tem dúvidas, manda aqui também as dúvidas, as perguntas, que elas vão ajudar você a se destacar aí dentro do seu mercado, dando dicas práticas. Aline, você já comentou um pouquinho sobre a questão do método, tá? Como que o empoderamento feminino, como que empreendimentos tem a ver com o método Biju, com o Aprenda Biju, método Bu, desculpa, e o Aprenda Biju? Eu tenho relatos de seguidoras que ainda não fazem parte do meu curso, mas elas vêm e comentam comigo, Aline, o que você está passando aqui no gratuito, eu já consigo aplicar e eu vou ser sua aluna. Então, eu tenho várias seguidoras que começaram só pegando o meu conteúdo gratuito, colocando em prática e começando a empreender com o que está ali gratuito. Daí, elas conseguem, elas entram no curso para ter acesso ao passo a passo completo. As alunas que eu também já tenho no Método Bu, que as primeiras alunas que participam dos desafios, as que estão entrando agora, elas conseguem ter um resultado muito rápido e isso faz com que elas tenham mais vontade de empreender, vontade de crescer nessa área. Então, eu tenho relatos de alunas minhas que são professoras, que ganham de renda extra. Então, fora todo o trabalho que tem como professora, que a gente sabe que é um trabalho que usa muita parte do tempo, do dia, como renda extra, tiram mais do que o salário de professora. Então, tem alunas que vendem 4 mil por mês, eu tenho alunas aplicadas que fazem o que eu ensino, que ganham 3, tenho alunas que triplicaram o que já vendiam, que conseguiram empreender não só com vendas presenciais e pelo WhatsApp como eu ensino, mas agora já estão fazendo parte de feiras, participando de grupo de mulheres empreendedoras. A Ali, minha aluna, me encontrou no YouTube e depois foi lá para o meu Instagram e ela vinha falar comigo no direct. Eu sempre respondo todas as minhas seguidoras que me mandam direct. Ela, Aline, eu tenho vergonha de vender, tenho um pouco de vergonha de falar. Eu falei, menina,
calma, vai com calma. Hoje, ela grava story, ela faz live shop, ela participa de feira, participa de um monte de grupo de empreendedoras do Rio de Janeiro, que ela é do Rio, e ela sempre tá postando, vou participar de tal feira, venham ver, e eu vejo ela... Eu fico tão feliz, mas tão feliz, porque quando ela chegou, eu lembro dela. Ela falou, Aline, eu não tenho coragem de vender. E eu tenho várias alunas que entram pro meu curso, ou começam a me seguir, e também acompanhar o meu conteúdo gratuito, falam, eu não gosto de vender. Não é para mim. Eu falo, não, calma. Calma. Se você souber como vender, se torna fácil, se torna natural com o tempo. E você começa a pegar esse costume. Então, a Ali é uma aluna muito aplicada. Tudo que eu faço, ela tá ali participando. E ela me marcou, porque no começo ela veio para mim, eu lembro. Ela veio e falou assim, Aline, não consigo... tenho vergonha de aparecer, tenho vergonha de falar. E hoje você entra lá na rede social dela, que agora ela tá trabalhando pela rede social também. Você vê ela falando, fazendo live e participando com as clientes dela. Hoje o seu curso, ele é via YouTube? Tem alguma plataforma específica? Não, meu curso é pela Hotmart, que é uma plataforma de cursos. Então, eu dou acesso de 1 ano pro meu método BUL. O BUL é o meu método principal. Eu tenho algumas aulas avulsas, que tem gente que quer aprender técnicas específicas de montagem de bijuterias que não estão dentro do curso. Então, no BUL, eu ensino as minhas alunas a planejarem, a montar bijuterias que são ultra lucrativas, que são peças mais fáceis, rápidas e com percentual de lucro maior do que a gente é acostumado a ver. Segura aí que a gente já vai voltar a falar sobre esse assunto, porque eu quero saber tudinho das ferramentas, dos materiais, o que tem no passo a passo aí do BUL, quero saber tudo. Tá, perfeito. Mas eu quero falar com a Fran. Fran, eu sei que você era mentora, você tratava aqui com os seus mentorados, que era mais regional. Agora você está com um curso para todo mundo, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Sim. Quero que você fale também. Onde está esse curso para que as pessoas possam adquirir? Já foi lançado, não foi lançado? O que as pessoas podem esperar? Me conta. Tá. Então, o lançamento foi agora no mês de julho. Tem uma turma, né, que tá em andamento. O próximo lançamento, ele vai ser no mês de outubro. Ele vai ser em outubro. Hoje o curso, ele tá disponível em uma plataforma, ele tá disponível na Eduz, né? Então, tem aulas ao vivo e gravadas. Só que como eu estou em meio a uma mentoria de um curso que foi lançado, então, por enquanto, nós congelamos, né, a venda do curso e o próximo lançamento vai ser só, né, no mês 10. Ainda tem, né, a gente está começando a estudar a possibilidade de deixar um curso disponível full time, assim, né, o tempo todo. Só preciso ajustar daí a consultoria, porque embora o curso seja gravado, embora, né, esteja na plataforma, eu gosto desse visual, desse contato. Da interação. Eu gosto de saber. Por exemplo, ontem eu estava com uma das minhas alunas, das minhas mentoradas, né? Aí eu perguntei, e daí, como é que tá? Tem dúvida? Né? Tô esperando, a gente precisa marcar a nossa mentoria, né? Que dentro do curso você tem direito a uma mentoria exclusiva. Ela, ai, Fran, eu tô, mas eu preciso retomar. E daí você percebe, então você deu uma pausa no curso. Mas, enfim, eu gosto dessa coisa mais próxima, né? Então, eu tenho alguns conteúdos gratuitos no YouTube. Como o curso é recente, então eu tô colocando a cada semana, né, um tema novo lá. Então, você consegue ter acesso a algumas coisas ali. Não é sobre o curso, mas você consegue no meu canal do YouTube, né? E, né, eu acho que o próximo mês aí, virando o mês de setembro, eu já vou começar a introduzir algumas coisas sobre o curso. Tem um projeto também que eu vou fazer, eu acho que 2 ou 3 aulas ao vivo, que é uma imersão. O pessoal já vai ter um contato sobre o curso, né?
Então, a princípio é assim, como tem uma turma em andamento, vai ter que esperar um pouquinho para segurar a próxima turma. Ele é faseado, então. Tem a turminha Isso. que já iniciou e agora em outubro inicia uma nova turminha. Nova turma. Então tem a fila de espera, aquela coisa toda, né? Tem. Eu ia te perguntar mais alguma coisa. Eu já lembro, já te pergunto. Tá. Vamos voltar aqui para Aline. Aline, conta um pouquinho mais sobre o curso, tá? O que as pessoas podem esperar dentro desse curso? Eu sei que você vai ensinar a fazer biju, mas assim, existem técnicas... como é que são os materiais? Quero que você conte tudo aí pra gente. Tá. Porque tem gente aqui dizendo assim, ó, vim aqui, mais uma pessoa, né? Vim pelo convite da Aline, então... Isso aí, quero todas as minhas seguidoras e alunas aqui com a gente. Então, assim, quando eu criei o método, como eu falei pra vocês, que eu rodei a pesquisa, eu sei que quem quer empreender com bijuterias ou artesanato, só pensa na montagem. Só pensa na montagem. Aí na pesquisa, eu vi na pesquisa que, por mais que todo mundo ame montagem, a maior dificuldade era venda. Então, o que eu fiz? Eu falei, então, vamos juntar tudo isso. O principal foco do método Boom não é a montagem. O módulo maior que tem lá é sobre técnicas de vendas. Como eu sempre trabalhei com vendas, como eu me aperfeiçoei, quando eu parei com as bijus e fui trabalhar, eu tive treinamentos de vendas e pude entender um pouco mais sobre isso. Eu falei, então, já que é a maior dificuldade, elas querem ganhar dinheiro, vamos focar na parte da maior dificuldade, que é a venda. Então, o meu método, ele é dividido em 3 etapas que eu chamo do Looping Boom, que é planejar, onde a gente faz a pesquisa, que a gente falou agora há pouco, faz a pesquisa de cliente, de material, de embalagem, antes de começar a montar, antes de comprar qualquer peça de montagem, porque a gente sabe que quando a gente começa a montar, você entra numa loja, você não se segura, você quer pegar tudo. Só que daí você pega tudo do teu gosto, não do gosto de quem você vai vender. Então, tem a parte do planejamento, depois é para a parte da montagem, que é o que vai diferenciar as bijus que nós montamos para vender dessas bijus que a gente vê em lojas de importados por aí, que são vendidos a 5, 10 reais e que... o povo tem medo. Eu tô aqui rindo, gente, porque foi muito engraçado uma vez. Eu fui numa loja de biju e eu não sei montar nada de biju. Só que eu queria levar tudo. Imagina quem trabalha com biju que sabe montar ou quem tá começando um curso. Porque são peças muito bonitas. Que você olha assim, caramba. E a gente nem sabe se combina. Vai pegando. Quem nunca, né? Deixa aqui em casa, não sabe o que fazer. Tá falando aqui e eu tô esboçando isso porque eu lembrei desse episódio. E aí, as bijus que eu ensino no módulo de montagem, elas têm um acabamento premium, que é o que vai diferenciar a tua bijuteria de bijus que eu chamo de bijus comuns, que é biju que você encontra em qualquer portinha, em qualquer lojinha de importada, 5, 10 reais. Então, essa é a parte de montagem. Eu ensino as técnicas básicas, só que com essas técnicas básicas, as minhas alunas conseguem atender todos os tipos de clientes com todos os estilos. E a parte de vendas, que tem técnicas de vendas, sobre campanhas de datas comemorativas, sobre como abordar um cliente pelo WhatsApp, que não é só mandar mensagem e um monte de foto, que eu tenho terror disso. E aí, como ela ter uma conectividade com o cliente que ela vai atender para poder fazer um atendimento personalizado, que vai fazer ele se apaixonar pela biju, que vai fazer você fidelizar esse cliente e ainda conseguir prospectar mais cliente através de indicações, que a gente sabe que quando tem um bom atendimento, você tem muitas indicações. Então... Eu lembrei, Fran, do que eu ia te perguntar. A minha pergunta é, o mercado de imóveis, você tem percebido mudança? Então, você gravou o curso, vamos dizer que você gravou o curso hoje. Você acha que daqui... Não, vamos mudar a pergunta. Quando você começou, né, no segmento imobiliário, você acha que teve mudança do que era antes para o que é agora? E como que você vê o futuro do mercado? Teve muita mudança, né? Tiveram mudanças aí... 2008 foi uma grande mudança. Né? Quando a gente teve uma crise imobiliária. Que é a bolha que chamaram, né? A bolha imobiliária. Exatamente. Ali a gente teve uma mudança. Ali, os imóveis que a princípio vendiam por qualquer preço, já não vendia mais por qualquer preço. Né? Teve um reajuste natural
do mercado imobiliário. Então, depois disso, a gente teve uma certa estabilidade no preço, né? Primeiro os preços estavam assim, aí ele realmente teve que reduzir para dar uma estabilizada. O mercado mudou, né, nessa época. Após isso, a gente tem hoje em Curitiba, a gente teve uma enxurrada em Curitiba de muitas construtoras, né? Então, algumas grandes vieram para cá, acabaram, né, não dando certo, saíram. Então, hoje a gente tem um mercado inflado de construções horizontais, né, verticais. A gente tem muita demanda, né, de prédios na cidade inteira. Pós isso, né, fazendo uma linha do tempo, né? Pós isso, a gente teve a pandemia, né? A pandemia foi, eu acho que até hoje a pandemia foi um dos maiores marcos no ramo imobiliário. Sério, Fran? Até hoje, sem sombra de dúvidas. Porque as pessoas, elas passaram a ficar muito tempo em casa. Sim, né? Isso é verdade. Então, elas acabaram tendo que se ajustar a um mercado que a princípio não tinha, né? Antigamente, antes da pandemia, né? Nós tínhamos uma venda muito grande de imóveis menores, né? A maioria das pessoas passava a maior parte do tempo fora, né? Pós-pandemia, a gente ainda tem grandes empresas que não vão abrir, que não abriram, que foram pro remoto. Isso impactou diretamente no mercado imobiliário, porque hoje eu tenho uma busca muito maior por um espaço de home office em casa também, coisa que eu não tinha antes. Não tinha antes. Né? Então, isso acaba refletindo e impactando bastante. Então, hoje as pessoas, elas buscam, sim, uma qualidade de vida dentro de casa, aonde a qualquer momento eu posso ficar em casa, eu posso trabalhar daqui. Os escritórios, eles foram reduzidos, assim, drasticamente, né? Algumas empresas grandes estão voltando pro modo endereço comercial, né? Mas muitas com endereço comercial reduzido, com um quadro de funcionários menores, né? Então, a gente tem... Modelo híbrido também. Exatamente. Então, alguns trabalham 2, 3 vezes por semana em casa, e isso refletiu bastante. Então, o mercado imobiliário, ele é muito engraçado, como todas as áreas, né? Sofreram muitas mudanças. Mas dentro do mercado imobiliário, eu acho que sofreu muita mudança, porque ainda o nosso bem imóvel ainda é o mais desejado, né? Então, assim, eu ainda desejo estar em casa, seja trabalhando ou seja no conforto da minha casa. Então, eu sempre vou ter essa demanda. Acaba sendo também um refúgio, né? Exatamente. O nosso lugar no mundo. E Aline, você percebeu também alguma mudança no seu negócio com a pandemia? As pessoas que queriam fazer mais cursos online, o que você percebeu? Alguma diferença? Ou não? Para você foi... Então, eu comecei a criar conteúdo na pandemia, né? Assim, no começo da pandemia. Então, assim, para mim... foi muito bom, porque as pessoas estavam em casa. Elas queriam ver conteúdo, queriam aprender alguma coisa para passar aquele tempo que elas não podiam mais sair. E até a parte de vendas de bijuterias na pandemia também não foi tão ruim para mim, que tinha clientes... que já eram clientes fiéis. Então, as pessoas sentiam necessidade de comprar alguma coisa e não podia ir na loja. Então, eu tinha contato com essas pessoas, eu podia atender elas. Então, a pandemia, para mim, foi o meu início no digital. E eu também consegui continuar vendendo as minhas bijuterias. E era muito bom. Eu sei que a pandemia foi péssima para todo mundo. Mas para mim Pra eu, que tava começando no digital... Pra eu ou pra mim? Tá. Pra mim, que tava começando no digital, foi bom. Foi muito bom, porque eu tinha uma audiência muito grande. E as pessoas participavam de tudo que você fazia e queriam saber de tudo que estava ali. Afinal, a gente tem que tirar alguma coisa boa do terror que foi, né? Alguma coisa boa a gente tem que tirar. Então, a pandemia para mim foi uma época assim, foi difícil por ter que estar em casa e estar presa, e eu adoro gente, adoro sair, adoro ir nos lugares e nas lojas, mas para a parte do digital, que era criar conteúdo para as pessoas poderem assistir, foi bom para mim.
Tá, agora eu quero falar sobre o mesmo assunto para vocês duas, que eu acho que é uma curiosidade, tá? Primeiro, Fran, qual que são as maiores dificuldades quando você vai precificar um imóvel? Que dicas que você pode dar? Primeiro, eu sempre falo, é até repetitivo, eu acho que eu vou ser taxada como a chata, que o corretor precisa ir até o imóvel, ponto, né? Eu acho que é a maior dica e também a maior falha do corretor imobiliário, né? Ele precisa conhecer o imóvel fisicamente, né? Salvo exceções, às vezes, né? Enfim, não tem acesso ao imóvel. Eu já tive casos de avaliações em que eu não podia acessar o imóvel, né? Mas era coisas judiciais. Mas as dicas são: conheça o imóvel, leia a documentação, né? Não ler a documentação pode ser um fator decisivo para a não venda do imóvel, né? Então, assim, é o que eu sempre falo. A melhor venda, ela acontece na precificação. Essa é a melhor venda. Se eu tiver uma precificação correta, se eu identificar quais são os pontos fortes e os pontos fracos do imóvel, aquilo que ele tem de atratividade, aquilo que não é tão atrativo, eu consigo ter uma precificação boa, eu consigo atender o meu cliente que me contratou para fazer a venda desse imóvel. Então, essas seriam algumas dicas, né? Veja a documentação, conheça o imóvel pessoalmente, pelo amor de Deus, não faça avaliação por foto ou por anúncio de colegas ou por vídeo que o proprietário fez. Eu acho que é muito importante isso. Eu acho que quando a gente fala em vendas, a gente tem que usar todos os canais que a gente tem, mas o presencial ainda, quando possível, ele é muito importante. Quando se fala em precificação, então, nem se fala. Precificação de imóvel, né? Você está lá para ver aquela rachadura que ninguém está vendo, aquela coisa toda. E com relação a biju, como que se faz a precificação para revender uma biju? Porque uma coisa que eu percebo, e eu acho que eu percebo assim, de 10 em 10, que as empreendedoras muitas vezes não colocam na precificação o fator tempo, gente. Esse é um problema que eu tenho visto, assim, de 10 em 10 empreendedoras com quem eu converso, até nas minhas mentorias. Agora eu parei um pouquinho com as mentorias por conta das outras coisas, mas era isso. Eram essa dificuldade. E o teu tempo, mulher? Não tá colocando aí na sua precificação? É assim mesmo, Geralmente, quem está começando e não vai procurar aprender sobre precificação, coloca um material. Gastou R$5 de material, coloca vezes 2, vezes 3 e acha que está ganhando. E não é assim. Sim. Eu fazia isso lá no começo. Por isso, teve uma época que eu me matei de trabalhar e não via dinheiro no final do mês. Mas a precificação da bijuteria, ela é composta por valor dos materiais, a mão de obra. Ontem mesmo nos stories eu falei, marca o tempo. Começou a montar, marca o tempo, porque é o tempo que você vai levar da montagem, que é o que você vai precisar para fazer o cálculo do valor da tua mão de obra. Você precisa ter. Aí são os custos variáveis, que a gente chama, que são embalagens, que tem gente que não coloca embalagem, não coloca etiqueta, e tudo isso, se você não colocar, vai sair no final do seu lucro. E os custos fixos. Então, assim, tem coisas que você tem que pagar todo mês, e você precisa ter esse custo fixo ali no teu valor. E aí tem o percentual de lucro, que daí elas vêm, mas quanto por cento eu coloco de lucro? Eu falo, a biju é tua. Se você colocou tua mão de obra, materiais, custos fixos e custos variáveis, você pode decidir quanto de lucro você quer ganhar em cima da tua bijuteria. Porque não tem um certo ou um errado. Coloca 100%, coloca 50%. Você vai olhar a bijuteria, vai ver a procura que você tem dela, quem você vai atender. E aí você decide quanto você quer ganhar de lucro. Mas é por isso que tem muita gente que desiste na metade do caminho, que não coloca nada disso, aí depois acaba não sobrando dinheiro no fim do mês. E aí falando, mas eu não tô ganhando dinheiro com biju. Mas porque não porque o lucro dinheiro que ela achou que era, na verdade, diluiu os custos fixos, diluiu tudo que ela não colocou, que ela não sabe que tem que colocar. E o teu curso, ele ensina do A a Z, ou seja, eu não sei nada de biju e eu quero aprender a criar as bijus, vender as bijus. O seu curso é para esse tipo de público. E também para quem já
cria biju e quer aprender outras técnicas. Explica isso. Qual que é o teu público? Isso, bijus ultralucrativos é para quem nunca nem pegou num alicate, não tem ideia como fazer uma bijuteria, mas quer ganhar dinheiro com isso. Quanto para quem já faz bijuteria. Eu tenho alunas que já fazem bijus há 20 anos que entram no meu curso para aperfeiçoar as técnicas que elas já fazem, para aprenderem a fazer o acabamento premium, que eu falo tanto, que é o que diferencia uma biju comum de uma biju ultralucrativa. E também para ter acesso às técnicas de venda. No meu curso agora, por último, eu coloquei um módulo. Eu tinha um curso separado só de precificação, que tinham me pedido muito, e eu falei, não, agora ele vai fazer parte. Já tinha aula básica de precificação, né? Básica que eu digo era uma aula explicando como precificar, mas agora ele tem um módulo também inteiro sobre precificação, que eu ensino tudo sobre precificação, como você vai medir a corrente, quanto você vai usar de corrente em centavos, em reais, como você tem que fazer para precificar suas bolinhas, cada bolinha que você coloca, cada cristalzinho que você coloca numa peça. Então, é o módulo PBM, que é Precificando Biju Sem Mistério. São mais de 20 aulas, onde eu entrego planilhas do Excel com as fórmulas, mas como eu sei que tem gente que não gosta de mexer com Excel, eu ensino a precificar manualmente as bijuterias, que é muito fácil também quando você sabe o passo a passo ali. Olha que incrível, né, gente? Para quem está buscando uma renda extra, ou mesmo está buscando entrar no mercado, ou adentrar, ou voltar, fazer uma transição, enfim, de qualquer maneira, pode ser um caminho, né? Para quem gosta e para quem se identifica com o negócio. Mesma coisa para o corretor, né, Fran? Eu vejo uma grande oportunidade hoje, por mais que tenha bastante corretores, mas eu vejo que falta profissionalização para a classe. Então, eu vejo que existem oportunidades. Eu acho que o seu curso é uma oportunidade de profissionalização, né? Você percebe isso, essa falta de profissionalização, ou você acha que a galera está se espertando e está indo buscar? Como é que se vê isso, Fran? Então, é engraçado, o público de quando eu comecei, eu vou falar assim, né, há 17 anos atrás, o corretor, né, era o corretor mais tradicional, assim, é muito engraçado. Tinha aquele perfil assim, me aposentei do banco, né, sou funcionário, né, enfim, era do privado, era do público, não tenho nada para fazer, vou virar corretor de imóveis porque eu já trabalhava no ramo bancário, então já entendo um pouco de financiamento, Esse era o público, né, assim, mais antigo da corretagem. Hoje tá vindo uma leva dessa, Rô, que é o pessoal mais jovem, mais esperto, as construtoras dão muito treinamento. Então, assim, se você for olhar hoje, né, na maior vitrine que a gente acaba tendo, que é o Instagram, você vai ver que tem corretores de imóveis jovens altíssima performance. Por quê? Estão altamente capacitados, né? Ainda existem no mercado hoje muito corretor que não se capacita, que aprende lá a fazer, né, as coisas no TTI e sai, não busca mais nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de ferramenta. Esse corretor, eu digo para você que ele já tá para trás, né? O mundo está muito... curso de técnico em transações imobiliárias. Então, assim, mas ainda tem, Rô, ainda tem muito, assim, ainda tem uma boa parte de corretores que não se atualizou, que não busca capacitação. E vou te dizer que, assim, ó, é por preguiça, tá? Porque a gente tem tanto material gratuito na internet, e assim, não precisa nem ser corretor de imóveis para procurar alguma coisa sobre corretagem no YouTube e no Instagram. Você vai aprender, inclusive acho que a plataforma do TikTok também ela é boa para pesquisa. Você vai ver inúmeros, assim, corretores ou inúmeras pessoas dando treinamento, falando, avalie assim, faça a visita assado, técnica de venda funciona assim, vender imóvel é diferente de vender qualquer outro, né, qualquer outro produto. O Sebrae, por exemplo, quando eu comecei a entrar no digital foi pós-pandemia, foi quando eu, né, busquei especialização em avaliação. Tiveram muitos conteúdos gratuitos do Sebrae que não tem nada a ver com o meu nicho, que eu utilizei no meu nicho, né? Corretagem. Então, assim, precisa sim se
né, se capacitar. Tem sim ainda muita falha, né, no mercado imobiliário, e isso é muito ruim, porque isso reflete na nossa profissão. Né? Eu acho que em toda a profissão, né, eu acho que tem as duas nuances aí, aquele cara que vai, que busca, que se aperfeiçoa, mas fica muito evidente quando se trabalha com o cliente. Sim, né? E sabe que é o que eu sempre observo, assim, talvez a Aline concorde comigo. O pessoal que reclama do não resultado da profissão é o pessoal que não faz o que tem que ser feito. É o que não se capacita, é o que não vai atrás. Aí ele culpa o teu processo... Que você não sabe ensinar, que não dá certo. Que a tua profissão não é boa, mas você fez o que tinha que ser feito. Você estudou, você se capacitou, você se programou financeiramente. Né? Então... Sim. E Aline, qual que foi o momento mais difícil que você teve desde que você iniciou sua trajetória profissional? Foi na época que eu montava bijuteria sem me planejar, que eu montava muita biju, eu já tinha muito material em casa, inclusive do meu primeiro emprego, que parte do meu salário já ficava lá em peça de montagem, né? Que foi quando eu tive acesso a ter muito material, que não precisava comprar de pouquinho. E eu acabei ficando com muito material em casa. Nessa época eu vendia, nossa, a maior besteira, deixava consignado bijuterias em lojas. Hoje eu não indico fazer isso, porque bijuteria é uma coisa que ela muda de cor, não é uma joia. Eu falo, biju não é joia, as pessoas têm que se conscientizar disso. Então, eu deixava consignado numa loja e a mulher me pedia muitas coisas. Ela vendia bem. Tinha vezes que eu ia dormir 4 horas da manhã montando, 9 horas estava de pé para levar para a loja, só que chegava no fim do mês e eu não tinha dinheiro. Aí, eu fui procurar emprego no shopping. Trabalhava no shopping de domingo a domingo. Foi a parte mais difícil. Eu abandonei de vez as bijuterias porque eu não estava vendo lucro. Não estava trabalhando demais, não tinha lucro, tinha peça parada em casa. E fui trabalhar no shopping. Lá eu entrei como vendedora de uma loja de grife. E meses depois eu virei gerente dessa loja. Tinha os resultados espetaculares, era a melhor vendedora, virei gerente, mesmo com a loja com a meta batida antes do fim do mês, com as clientes satisfeitas, com tudo certo, eu fui mandada embora. E aí foi a minha decepção, eu tinha deixado de lado o que eu mais amava fazer, me dediquei 1000%, subi de cargo e fui mandada embora, porque entrou uma outra pessoa que falou que tinha um mailing de clientes ricas de Curitiba muito maior do que a loja já tinha. Então, foi assim, ó, foi o fim para mim e eu falei, nunca mais. Eu me dediquei tanto para fazer o melhor, deixei de lado o que eu mais amava de fazer, e tô aqui agora. Eu até coloquei, a gente lá no Habla Empreendedora, a gente sempre coloca algumas mensagens no Instagram, e agora você me falando sobre isso, eu me lembrei de uma postagem que a gente colocou esses dias, falando que muitas vezes quando a gente acha que é o fim, é um recomeço. E aí essa fala, eu acho que vai conectar com muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, que podem estar num momento como esse, achando que é o fim, não tenho mais para onde ir, quando na verdade é uma oportunidade que a vida está dando da gente recomeçar. Faz sentido isso, Fran? Para mim, faz total sentido, né? Total sentido. Eu encerrei, né, um contrato, uma parceria no início da Bela, assim, agora no início do ano, né, com relação a Belas. E para mim, quando aquilo aconteceu, foi assim, eu perdi o chão. Eu falei, e agora? Como que eu vou ficar sozinha? Né? Porque quando você faz um projeto, você faz um projeto em 2, em 3, enfim. Vocês elaboram tudo que tem que ser elaborado. Claro que é diferente do teu processo, né? Mas foi um rompimento. Então, assim, toda vez que você tem que romper algo, Rô, não tem como você falar pra mim que dentro daquele projeto você não volta no final da fila. Você volta, né? Eu não volto... Não, eu não volto como eu estava lá. Mas eu volto, porque eu vou iniciar um processo sozinha. Então, eu volto, né? No início. E eu tive muito medo, Rô. Muito medo. Eu não sabia. E eu fiquei 6 meses sozinha, né? No meu escritório. Até eu virar a chave, tirar o projeto Avaz da gaveta, né? Então, assim, e foi através de uma necessidade. Falei, agora?
né? A água tá subindo pelo pescoço. O que eu vou fazer? Não tenho tempo de chorar. Os meus boletos não me deixam chorar. É isso. Simples assim, né? Eu não tenho ninguém na família, até seria legal se eu tivesse, mas assim, né? Eu não sou herdeira, como dizem, né? Eu não tenho alguém que pague os meus boletos, né? Pelo contrário, né? Eu tenho os meus e ainda tenho mais alguns que eu pago, né? Enfim, eu precisava sair, né? Sair de algum jeito. E foi quando eu tirei da gaveta o projeto de avaliação, foi quando eu me lancei, foi quando eu investi em um curso, né? Porque eu acredito muito em capacitação. Eu investi em um curso para que eu desse o próximo passo. Então, eu tive que dar 3 passos para trás, dar uma recuada, pensar o que eu ia fazer, como iria fazer e iniciar um novo projeto. Então, assim... realmente bate insegurança, a gente não sabe o que fazer, bate medo. Eu vou dizer para você, todos os dias é um desafio, né? Todos os dias, principalmente quem é profissional liberal, né? Quem não é CLT, né? CLT ele tem mais segurança, mas também tem as inseguranças dele, né? Por exemplo, você abriu mão de um sonho e teve que, né? Teve que voltou para trás, igual, né? Você falou, exatamente. Voltou. E vocês que estão nos ouvindo aqui ao vivo, estamos com a Franciele Gouveia, com a Aline Sobrinho, 2 profissionais espetaculares, com referência. E vocês percebem, todo mundo passa por dificuldades, todo mundo, em algum momento, tem os seus problemas, precisa recomeçar, porque é assim a vida. A vida é assim, a vida não é só de alegrias, a vida não é só de vitórias, a vida também, ela é feita de percalços que a gente tem que percorrer. Como que as dificuldades da vida te fortaleceram, Fran? Primeiro, né, eu sou muito medrosa, eu sou libriana, tá? Então, as características é muito minha, assim, né? Para quem acredita nisso. Mas me tornou mais resiliente, né? Eu acho assim, eu sou uma pessoa muito modesta, tá? Mas para me derrubar, a porrada tem que ser muito grande, né? Tem que ser muito grande mesmo, porque a cada desafio eu levantava e dava um jeito e seguia, né? Foi primeiro a questão né, a dissolução da Belas, teve uma outra dissolução também de uma outra imobiliária. Então, assim, não parei no processo, né? Eu não pude parar no processo. Então, eu tive que me reinventar, tive que recomeçar, Hoje, por exemplo, eu estou sem carro faz 1 ano, então, se alguém disser para mim que não pode trabalhar com imóveis ou com qualquer outra coisa sem carro, eu digo, veja, eu faço isso, né? Então, quando eu não vou de Uber, eu pego o carro do meu excelentíssimo marido. Para tudo você dá um jeito, Rô. Se você quer, se você tem um motivo, se você tem um propósito, você vai e você faz, né? Então, acabou me tornando mais resiliente. Tudo que aconteceu até hoje, me deixou mais resiliente, sem sombra de dúvidas. Quero mandar um abraço aqui para todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo YouTube. Luciana Almeida, minha mãezinha hoje está acompanhando o programa, né, dona Alba? Ela diz, boa tarde, amo esse programa e eu te amo, mãe. Obrigada pela sua audiência também, te amo muito, mãe. Mandando aqui também interações, Letícia Oliveira no centro, um super abraço. Ângela Paulinha do Brechó Sustentável, um abraço para todos que trabalham com moda circular. Flávia do Centro Cívico Marcos do Boqueirão, Felipe de Almirante Tamandaré, Manuela do Campina do Siqueira, a Valentina do Sítio Cercado, a Sofia do Centro, a Cecília de Colombo, um super abraço. Mari diz, vocês são exemplos para seguirmos, lições para a vida. Esse é o objetivo do Habla Empreendedora. A gente quer trazer não somente a profissional, mas a gente quer trazer a pessoa
para que a gente possa se identificar e dizer, nós somos iguais. Se ela conseguiu, eu também consigo, por que não? É esse o nosso objetivo, que a gente faça uma grande teia de relacionamentos e que juntas nós possamos traçar o nosso destino, o nosso futuro de uma forma muito mais otimista. Porque o mundo, a gente já está cansado de ver tanto problema e desgraça, né, gente? Então, a gente precisa, sim, trazer palavras que edificam, trazer profissionais de excelência que nos inspirem a sermos melhores a cada dia. A gente está caminhando, ainda temos alguns minutos, mas estamos caminhando para o final desse programa. Eu não sei para vocês, mas para mim passou muito rápido, como se estivesse começando agora. Mas eu quero que você fale um pouco mais do Aprenda Biju. Como que você vê o futuro do Aprenda Biju? O que você espera para o futuro? Então, quando eu pensei, quando eu criei o Método Bu na verdade o Método Bu nasceu depois um tempo, mas eu já tinha lançado outros cursos. Eu pensei, como eu falei antes, que eu queria encurtar o caminho das pessoas que precisam ganhar dinheiro, fazer uma renda extra ou uma renda principal. E pro futuro, pro Aprenda Biju, é um negócio que é igual a Fran, né? A Fran falou, me deu um branco. A Fran falou, esse negócio de contato. Então, para mim é muito importante, eu amo muito ter mais contato com as minhas alunas, ter contato. Eu já fui professora presencial também, então, assim, pro futuro do Aprenda Biju, eu quero alcançar muito mais pessoas, poder mudar a vida delas, porque eu recebo diariamente mensagens, olha, Eline, nossa, tô seguindo o que você está ensinando, tô tendo resultado, tô feliz, tô contente. Então, eu quero poder impactar mais as vidas de outras mulheres, de outras pessoas que queiram trabalhar nessa área. E quero, claro, fazer imersões, que eu acho sensacional. Já participei de algumas imersões, palestras ao vivo, para eu ter esse contato, assim, ó, cara a cara com elas, para poder trocar experiência, porque é muito rico. Quando você passa teu conhecimento, você também está aprendendo. Você aprende muito mais quando você ensina. Então, eu acho que é isso que eu espero para o futuro do Aprenda Biju, que eu consiga ter esse contato pessoal com as minhas alunas, com as minhas seguidoras, consiga fazer imersões com elas, para que a gente possa conversar ao vivo e ter essa troca de experiência que é muito rica e que a gente aprende muito, muito mais do que a gente está ensinando para elas. Com certeza. Fran, Franciele Gouveia, você que é empresária, você que é corretora, você que é perita judicial, é avaliadora, é mentora, o que mais cabe aí? Então, eu li uma vez, né, que sonhar baixo ou sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Né? Eu sempre tive um sonho, e isso até me emociona, assim, sabe? De ser referência no mercado imobiliário, né? De ser referência com a avaliação imobiliária, né? E eu quero, efetivamente, é muito engraçado o que eu vou falar, mas não é sobre a venda do curso, sabe? É sobre mudar a mentalidade das pessoas com relação à avaliação imobiliária, né? Então, o meu maior sonho é isso, é ser uma referência e que as pessoas digam assim, não, o método funciona, mas não só porque está na moda, por ser método, né? Funciona porque ele dá resultado. Então, esse é o meu maior sonho, me tornar referência, não apenas pela avaliação, né? Mas pelo resultado que a pessoa tem com o aprendizado, com a prática do curso, enfim, e palestrar com certeza no Brasil inteiro, né? O Cresce de São Paulo já me chamou, já fiz uma palestra com eles, quero ir para Brasília, quero, né, estar aqui em Curitiba presentemente no Cresce. Ainda cabe bastante coisa. Bastante coisa. Ainda cabe. E vou te dizer que a cada vez que eu falo sobre imóvel, a cada palestra, a cada live, eu saio muito mais
assim, com muito mais a agregar para mim mesmo. Então, eu sempre aprendo. É isso que... Você vê que engraçado. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu falo, mais eu penso, caramba, como eu não sei nada, né? Um ótimo exemplo é com as perguntas aqui, com o nosso roteiro, né? Cada vez que eu respondo é como ler um livro. Eu aprendo algo diferente. Imagina, né? se elas aprendem cada vez, imagina eu, com esse monte de mulher maravilhosa, empreendedoras com histórias para contar. Vocês imaginem eu acho que eu já fiquei uns 100 mil anos mais inteligente do que quando eu comecei a apresentar esse programa. Sim. O programa não tem nem 30 dias ao vivo, né, gente? É um programa bebê ainda. Mas quantas vozes já vieram aqui, quantas mulheres inspiradoras, quanto aprendizado, né? Sim. E isso acho que vale 1 milhão. Sim. Bom, para quem está ao vivo, vocês sabem, né? Segunda e terça estive fora porque eu estava gripada. Eu ainda estou com um pouquinho de tosse. Viu, mana? Não se preocupe, ela mandou mensagem, você está tossindo? Sim, eu estou tossindo. Ainda estou me curando desse resfriado, mas está tudo sob controle. Acho que vocês nem notaram muito, né, gente? E agora, a gente tem 5 minutos. Tá. Mas antes, eu preciso fazer o momento Habla Empreendedora. Perguntas rápidas que exigem respostas rápidas. Tá. Preparadas? Acreditamos que sim, né, Fran? Acho que sim. Acho que sim. Aline, qual é a sua fonte de inspiração diária? Eu saber que tem pessoas que confiam no meu trabalho, que aplicam o que eu ensino e que têm resultados com isso. Fran, qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Nunca desista dos teus sonhos. Esse foi o melhor conselho. Aline, para quem está começando agora, qual é o material que você indica para criar a sua primeira biju? Bolinhas, miçangas e fio. Porque foi como eu comecei, não precisa de ferramenta, não precisa de nada. Você faz pulseira e começa a vender. Fran, o que você faz para relaxar e carregar energia? Faço musculação diariamente, né? Quando não consigo fazer, mas enfim, faço diariamente. Cuido da minha vida espiritual, né? Eu costumo dizer que a gente come todo dia, toma café todo dia, escova os dentes todos os dias, né? Então precisa ter um papo com Deus todos os dias. Sim. Né? Então cuido da minha vida espiritual, cuido do meu corpo, né, físico, cuido da minha alimentação. Acho que é isso. Aline, qual a sua biju preferida? Para usar, eu uso, como vocês podem ver, todas as bijus. Para montar, eu prefiro montar pulseiras, mas a minha biju preferida, sem sombra de dúvidas, é a biju que vende. Que perfeito! Perfeita definição. Agora, estamos realmente nos nossos minutos finais e eu quero que vocês deixem sua mensagem final. Aline, você. É o primeiro. Empreender nem sempre é fácil, porém, se você não der o primeiro passo, você não vai sair de onde você está. Assim como eu, no início, foi de grão em grão, você também não precisa de muito para começar. Você precisa ter a tua força de vontade. Você precisa ter o teu objetivo certo, quanto você precisa vender, o que você precisa vender e só precisa começar. E persistência, não desistir na primeira dificuldade, porque as dificuldades aparecem sempre. Elas devem servir para dar mais força para você continuar, para você ir em frente. Obrigada, Aline. Foi incrível ter você aqui. Franciele, olhe para a sua câmera da verdade e deixe sua mensagem. A minha mensagem é: identifique um problema, uma forma de ajudar pessoas, se capacite para isso, vá em frente, não tenha medo, não espere que você vai ter as melhores condições e que tudo esteja perfeito. Nunca vai estar perfeito. Apenas comece já capacitado com o melhor que você tem e ajude pessoas. É isso. A Rô tá tossindo, gente. Vamos dar um tempinho para ela, só para ela. Nas redes sociais. Ah, tá. Sim. Se vocês quiserem aprender como ter uma renda todos os meses com as bijuterias de vocês, me sigam no @aprendabiju no Instagram. Também estou presente no YouTube, também só procurar por Aprenda Biju. E
Caso você tenha interesse em começar seu negócio com bijuterias, você pode entrar em aprendabiju.com.br. Fran, você? Me sigam no Instagram, Franciele Gouveia, Franciele com L-I. Me sigam no YouTube também. Lá eu coloco enquetes de perguntas. Podem mandar mensagem para mim direto no inbox, eu mesma que respondo. E fiquem à vontade. Gente, vocês perceberam, né? No início do programa e no fim, tosse. Mas encerramos por aqui. Mais um episódio, não é a tosse que vai nos derrubar, porque quem é que duvida do poder de uma mulher com microfone e um propósito, hein? Até amanhã às 14.